Mas fala aí para mim. Uma vez a Adriana me falou sobre que ela estava super empolgada com a ideia de uma escola de inglês. Você lembra disso, Adriana? Lembro, é que É, eu foi acho que eu muito, estava bem no começo, né, da escola. foi bem no começo. Eu E não sei nem se vocês tinham aberto ainda, mas você falou com tanto entusiasmo. E aí eu fiquei agora, né, mais curioso para saber, pô, mas como é que foi? Como é que nasceu essa ideia aí? Como vocês descobriram essa oportunidade? Na verdade, é uma história longa. Ela começou lá em 2012, na verdade. Eu trabalhava na Tigre na época, né? E comecei a procurar outras opções, né, de empreendimentos. Eu sempre tive o sonho de empreender. E a gente já tinha feito isso com a nossa loja de produtos orgânicos lá em Joinville. Aí a gente vendeu e tal, e eu voltei para a indústria. E aí em 2012 eu fui procurar uma outra coisa para poder abrir. E aí eu pensei, pô, dessa vez eu quero uma franquia. Eu não quero mais começar do zero, porque começar do zero é muito mais difícil. Né? O caminho a percorrer é mais árduo. E aí a gente pensou na franquia. Outra coisa que a gente pensou é que a gente não queria trabalhar, a gente queria trabalhar com serviço. A gente não queria trabalhar com venda de produtos. Porque quando a gente trabalhou com produtos orgânicos, uma das grandes complexidades era gerenciar estoque, validade e tudo mais, né? Então, pô, serviço talvez é um negócio que vai ser mais tranquilo. Lê do engano. Mas, até então tá valendo. E aí fomos buscar, né? O que a gente fez foi a gente comprou uma revista da ABF, Associação Brasileira de Franquias. Eles lançam todo ano. E aí começamos a folhear as opções de franquias. E nesse folhear, a gente chegou à conclusão de que a gente queria fazer alguma coisa que fosse um serviço que agregasse, que fizesse o bem para as pessoas, né? Que ajudasse as pessoas de alguma forma. E aí acabamos enveredando pelo caminho da educação. Dentro da educação, vimos o nicho de escola de inglês. Parecia legal. E aí eu comecei a pesquisar sobre várias escolas de inglês. Nessa revista, eu vi uma propaganda, né, falando da Influx. Que a Influx era a escola que tinha sido mais premiada pela BF e tal, pererei parará. E a gente já conhecia da Influx, lá de Joinville, e a gente conheceu ela pelo marketing que eles tinham agressivo, né? A gente tinha a nossa loja de produtos orgânicos e todo dia aparecia um folhetinho, uma régua, um negócio da Influx lá. Pô, que escola. E aí pronto, aí eu fui pesquisar, como é ali do lado, lá em Curitiba, fui conhecer eles, gostei, só que aí em Joinville eu não poderia abrir, porque já tinha uma escola de Joinville. Aí a ideia era abrir uma escola numa cidade próxima, chamada São Bento do Sul. Só que aí no final eu desisti, porque logisticamente não ia ser legal. Eu ia ter que abrir um negócio, eu continuar trabalhando, tendo que viajar fim de semana, botar um gerente lá, eu fiquei com medo de arriscar e não dar certo. Vida rola, eu acabo sendo transferido para Rio Claro, né, pela Tigre mesmo. A história é longa. E aí depois de 2 anos de Rio Claro, eu falei, vou abrir uma escola. Só que a Influx mesmo, aí eu já queria abrir a Influx, porque eu tinha me apaixonado pela Influx quando eu fui conhecer e fui na franqueadora, assim, a forma como eles tratam, a filosofia da marca, a metodologia. Então eu queria Influx, só que já tinha Influx em Rio Claro. Então eu pensei, a Adriana estava fazendo doutorado aqui, né? Mas, então vamos para São Carlos, a gente abre em São Carlos, eu peço desligamento da Tigre, a gente muda para São Carlos e começamos do zero. E foi aí que a gente veio parar aqui. Ô Dalton, antes, acho que você ia fazer uma pergunta aí, mas eu acho que é interessante falar dos bastidores um pouquinho e também Porque assim, a gente é um casal, né? Então, imagine quem quer empreender, né? E ter um negócio junto com a namorada ou a esposa, enfim. Isso tudo estava na mesa também, enquanto a gente buscava aí que tipo de negócio poderia ser um negócio interessante.
No fundo, o Marcelo foi o grande impulsionador dessa vontade, né, de ter a Influx. Inclusive, eu fui um pouco contrária a ter a Influx. Quando a gente foi visitar a franqueadora muito boa, tudo muito legal, mas eu estava muito preocupada com o que vai ser do futuro. Daqui a pouco vem uma tecnologia que vai substituir, vai conseguir por voz falar inglês por você, e daí o que vai ser da escola? Estava muito preocupada com isso. E o que assim, voltando aqui ao negócio, né, mas com o tempo, minha vida também foi caminhando rumo à Influx. Então, talvez quando a gente se conheceu, foi o ano que o Marcelo decidiu sair da Tigre, né, para poder empreender. Teve uma carreira aí de quase 20 anos e tomou uma decisão bem difícil. E aí, quando a gente se conheceu, foi esse momento de virada. Então, eu trabalhava na agência de inovação da UFSCar, ele aqui em São Carlos com esse grande desafio de abrir o negócio, e eu dando esse apoio emocional, digamos assim, vamos lá, vamos abrir, o que eu tiver de amigo eu vou indicar e tal, enfim. Isso aí foi mais ou menos o começo, falando casando aqui as duas partes. Ou seja, é super importante esse casamento, né? Esse apoio, né? Eu imagino se a Adriana não apoiasse aí o Marcelo nesse momento, o que teria acontecido, né? As dificuldades seriam muito maiores, né? Com certeza absoluta. Até assim, a gente teve um experimento anterior que foi nessa loja de produtos orgânicos, que assim, a gente teve dificuldade com o negócio em si, lá em Joinville, né? De fazer ele vingar. Mas foi legal porque ele trouxe muito aprendizado para a gente de muitas coisas. Mas o principal motivo de eu voltar para a indústria foi que a sociedade aqui não estava indo muito bem. Então a gente decidiu, vamos manter o casamento, né, e a gente interrompe a sociedade, né, naquele momento. Mas foi legal porque isso trouxe muito aprendizado, que hoje é o que nos ajuda a trabalhar juntos. Hoje a gente é muito mais maduro, né? Naquela época a gente tinha o quê? Na casa dos 20 e poucos ainda. Agora já na casa quase dos 40. Já tinha 30. Já tinha 30 e poucos. Mas... Ô Marcelo, e como é que foi esse processo de você pegar 20 anos de corporação e dizer, ok, chega, vou empreender, começar do zero praticamente, né? Uhum. Dalton, é um processo, né? É uma decisão que não se toma assim da noite para o dia. Primeiro que quando a gente abriu nosso primeiro negócio, eu já tinha feito isso, né? Então eu já estava ali com 5 anos trabalhando na indústria, 5 anos não, com 7 anos já de indústria, e indo bem, com uma carreira legal, já estava em cargos de liderança e tal. E aí resolvi mudar, né? Porque é o que eu sempre quis empreender e tal, e foi uma decisão difícil, mas foi uma decisão bem preparada. Até nesse momento foi mais preparada do que da segunda vez, eu acho, porque eu terminei meu mestrado, comecei a dar aula, então eu criei uma carreira paralela, né? Eu comecei a dar aula e quando eu saí da empresa que eu estava, eu continuei dando aulas. Então isso me sustentou, dava aula e tinha um negócio. Dessa vez agora, quando eu saí decidido a focar 100%, né, no negócio. E agora, mais difícil ainda, por quê? Porque você tem um salário muito bom, você tem um status espetacular, né? Eu tinha uma função executiva, né? Eu era responsável pela fábrica de Rio Claro. Então, a empresa em Rio Claro era representada por mim. Então, você circula no meio da sociedade, da cidade, de uma forma, né? Você vai no supermercado, todo mundo te conhece. Tá? Então, traz um status. Então, tem o status, tem a grana, tem tudo. Mas, no final das contas, né, eu já vinha aí há pelo menos uns 5 anos refletindo sobre isso e amadurecendo a ideia, porque, por mais que trouxesse tudo isso, aquilo não me completava 100%, né?
E daí eu decidi ir atrás daquilo que eu achava que ia me fazer mais feliz, né? E hoje eu não me arrependo nem um pouco, né? Bom, não é? Claro que assim, ó, o status foi lá embaixo, o salário lá embaixo, né? A vida de empreendedor não é nada fácil, né? Se engana quem pensa que é, mas assim, muito mais feliz. Mas hoje você trabalha mais ou menos quando era Muito funcionário? mais. Muito mais. Muito mais. Mas o que é que faz Assim, você uma coisa, desculpa, uma coisa que é nítida, assim, né? Quando eu trabalhava na empresa, é claro, tem aqueles fins de semana que você fica preocupado, que tem que trabalhar e tal, mas não é uma coisa muito constante. Então, sexta-feira você sai da fábrica, vai para casa, abre a sua cerveja e beleza, começou o seu fim de semana. Agora não. Não existe sábado, não existe domingo, né? Não existe nenhum horário, noite, o tempo inteiro você está trabalhando. E o que faz o empreendedorismo ser tão atraente para você? Ou para vocês, né? Eu acho que tem muitas coisas que são positivas. O primeiro eu diria que o desafio. Eu sou um cara que sou muito movido a desafios, né? Eu acho que o desafio de empreender é um desafio muito significativo, porque você tem que se desenvolver, diferente numa empresa, na indústria, você tem muita gente, muitas coisas para te apoiar, e geralmente você se especializa em uma determinada área, né? No meu caso, na manufatura. Eu era focado em manufatura. Quando você é dono de um seu próprio negócio, você tem que aprender de tudo, né? Inclusive, eu nunca me vi. Eu me lembro falando para a Adriana, poxa, vou comprar em Flux, vamos comprar em Flux, mas eu não me vejo vendendo. Aí ela falou para mim assim, não, mas não se preocupe, você vai ter gente para vender para você lá. Eu falei, tá bom, é isso mesmo. Aí quando comprei, o que aconteceu? Um biquinho no balcão e vai vender, né? Então você acaba tendo que se desenvolver em muitas áreas. Então isso é muito legal, né? Do ponto de vista profissional, do ponto de vista pessoal. A outra coisa que eu acho, que para mim é muito significativo, é a questão de valores. Quando você é dono do seu negócio, os valores que você implementa no seu negócio são os seus valores. Aqueles valores que você acredita, que te fazem bem. Quando você está trabalhando numa empresa, principalmente empresas muito grandes, nem sempre os valores estão alinhados com os seus valores, né? E, na verdade, à medida que você vai subindo na carreira, mais você vai ter que abrir mão dos seus valores, né? De alguns valores, que não certos nem errados, mas que são diferentes daqueles que você necessariamente acredita. Então, esse é um ponto importante. E o outro ponto é que, apesar de você ter menos liberdade do ponto de vista de horário para trabalhar, assim, porque você, na verdade, trabalha o tempo inteiro, né? A responsabilidade é muito maior, porque o negócio é seu, se não der certo, você vai ter comida em casa. Você tem mais liberdade no sentido de experimentar coisas diferentes, ir por caminhos que você acredita, se permitir errar e acertar, né? Você não tem muito aquela coisa que em muitas empresas isso acontece, que você tem medo de errar. Então você acaba não inovando, tentando nada diferente e tal, porque você tem medo de errar e ser repreendido, entendeu? Então, quando você é empreendedor, não tem isso, porque se você errar, é você que vai sofrer as consequências, e se você acertar, você vai sofrer as consequências. Então, você vai naquilo que você acredita, e eu acho que isso é fascinante. É isso que torna o caminho legal, assim, divertido. Adriana, quanto tempo levou entre vocês encontrarem a Influx e ela, de fato, ser montada aqui em São Carlos? Eu acho que levou uns 7 anos, né? Não, deu 5 anos. 5 anos? Agora, ok que vocês pegaram uma franquia. Então, isso dá todo um respaldo, deve ajudar bastante, né? Mas, em que momento você achou que o negócio valia, que ele ia pegar aqui, na cidade onde você está? Quer falar? Fica à vontade. Eu acho que, assim, ó, o momento chave, que foi um momento que viu assim, pô, vai dar certo, foi a partir do segundo ano. Assim, terminou o primeiro ano, começou o segundo ciclo,
a gente sentiu que a gente meio que pegou. Isso depois de abrir o negócio. Depois de abrir. Né? Vamos lá, a história foi assim, ó, em 2017, final de dezembro de 2016, a gente comprou a franquia. Abril de 2017 eu saí da Tigre, e aí a gente começou o planejamento para abrir no final de 2017. Vamos lá. Então, assim, para a gente saber se o negócio deu certo ou não, né, uma coisa é a vida real, como ela é, e outra coisa é o planejamento que você tem no início, né? Então, assim, na vida real, a gente sentiu que o negócio ia de verdade a partir do segundo ano. Começou o segundo ciclo, aí, agora vai, né? Porém, o nosso planejamento, ele era até mais otimista do que isso. Eu esperava que o primeiro ano ele fosse melhor. Né? E com base no quê, né? E aí é onde vem a ajuda da franquia, né? E especificamente, fazendo uma propaganda assim, essa franquia ela é diferenciada nisso, no apoio que dá ao franqueado. Né? Então, é uma coisa muito importante na hora de escolher uma franquia, o apoio que essa franquia, né, que a franqueadora dá efetivamente ao franqueado. E a franqueadora, ela ajuda a gente em todos os momentos, até no momento de decidir o ponto que você vai colocar. Né? Eles têm um software de sei lá o quê, que ele ajuda a definir quais são os melhores bairros. Né? Então, uma série de orientações, você vai nos imóveis que você acha que são legais, manda foto para eles olham, porque eles veem quanto que você vai ter que investir em reforma, na estrutura do imóvel, se ele é uma estrutura que vai realmente comportar aquilo, o modelo da franquia. Então, eles fazem uma série de validações e eles validam os imóveis. Né? Então, sei lá, de 20 que eu visitei, eles escolheram 3. Desses 3, aí a decisão é minha, eu vou escolher um desses 3. Né? Mas, enfim, e eles têm um modelo, né, um sistema que eles têm, que eles fazem uma análise completa, né, de todos os aspectos socioeconômicos da cidade. Eles avaliam pontos geradores, né, ou seja, quantas escolas de ensino médio existem aqui, quantas faculdades. Né? Então, vários polos geradores que eles chamam, né, fábricas, indústrias, empresas, dão análise geral nesse aspecto. E eles olham também o número de concorrentes. Eles avaliam todos os concorrentes que tem na cidade, quantos são, por aí para. Com base nisso, eles estimam o seguinte: olha, a sua cidade tem esse tamanho, tem esses polos geradores, tem esses concorrentes, a gente estima que você consegue pegar uma parcela de X% dessa população-alvo que a gente tem aqui. Né? Então, a sua escola, ela consegue chegar a priori num patamar aí de uns 600, 700 alunos. E aí, com base nisso, eles traçam uma curva de crescimento, né? E que a média da franqueadora gira entre 6 e 8 anos, 6 meses e 1 ano, 6 meses e 1 ano, para você atingir o ponto de equilíbrio. Que é um resultado muito bom, né? Quando a gente fala de um novo negócio, né? Principalmente porque uma escola de inglês ela precisa de escala, né? Porque o custo fixo inicial, né, com imóvel, com tudo é muito alto.